E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no Megascópio e hoje vamos falar novamente sobre Gears of War. Ok, eu já trouxe um outro vídeo aqui no canal falando especificamente o que foram as Guerras do Pêndulo, que é um evento extremamente marcante para o universo do game, todo o planeta Sera, que é onde o jogo se passa, e ali a gente vê o embate entre as duas organizações que no jogo também estão caracterizadas, mas com outro tipo de relação já, né? Que foram os países que se organizaram no bloco chamado CDO e os países que se organizaram no bloco chamado URI. Então no vídeo de hoje vamos abordar esse tópico e entrar em alguns detalhes que também levaram ao E-Day e se passaram quase que juntos, né, ou um pouquinho de tempo depois das Guerras do Pêndulo. Isso porque quando terminou as Guerras do Pêndulo, a gente vai ter um período de paz nesse universo para aí então o E-Day ocorrer e trazer as hordas Locust invadindo e todo o caos de volta ao planeta. E aí então a gente vai ser introduzido não só ao E-Day como eu falei, mas todo aquele ambiente que os jogos já trazem. Então pra gente tratar desse tópico, fiquem aí com a vinheta e eu já volto. E voltando, estamos aí para comentar sobre os experimentos que levaram ao E-Day, mas não sem antes já pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que forem saindo aqui no canal, e eu vou deixar na descrição o vídeo falando sobre as Guerras do Pêndulo, e lá vocês podem conferir mais informações do que eu vou falar aqui, bem como 2 artigos de Gears of War que também trazem esse assunto de forma um pouco mais aprofundada, caso vocês queiram ler. Então, ok, vamos retomar brevemente o que foram as Guerras do Pêndulo, que foi o confronto que os países se reuniram em CDO e URI, e aquele confronto levou diversos anos, e ele foi finalizado quando o pai do Marcus Phoenix, ele conseguiu o martelo da Aurora, né? Quando a CDO fez o martelo da Aurora, que é uma arma extremamente forte que a gente vê no jogo, que utiliza um pouco ali da questão da emulsão, então já tinha toda aquela questão política e econômica envolvida. Beleza, só que aí a gente já retoma ao E-Day após essa passada bastante superficial pela Guerra do Pêndulo. Por quê? O E-Day, ele não foi o confronto entre os dois exércitos novamente. Ele foi uma invasão dos Locust, que é aqueles seres que a gente vê em Gears of War, que são humanoides, possuem uma pele um pouco mais áspera e possuem diversos tamanhos, formas, e muitos deles são infectados pela própria emulsão que foi descoberta no planeta, né? Lembrando também que a emulsão, como eu falei, era um fator bastante importante economicamente, porque ela servia como uma fonte de energia. E aí o que vale a pena a gente levantar antes do E-Day são os experimentos que levaram a ele fatalmente, né? E entre os principais fatores que levaram a essa Guerra do Pêndulo, como eu já comentei, foi a questão da emulsão e esse potencial energético que eu também já falei anteriormente. Porém, o que poderia garantir toda essa riqueza e prosperidade para as nações que o explorassem, também poderia contaminar seres vivos e causar uma doença chamada Rust Lung. Eu acho que é assim que se pronuncia. E nesse cenário todo, a gente conhece o Dr. Niels Simpson. Ele começou a pesquisar uma cura para essa doença e encontrou uma jovem chamada Mira, que era uma criança aparentemente imune à contaminação dessa emulsão. E o contato da garota com o componente acabou reduzindo seu envelhecimento e dando uma certa mutação que proporcionou a ela muito mais força. Se vocês jogaram Gears of War 3, 4 e 5, eu acho que aí a gente já sabe quem é essa Mira, a qual a gente já está comentando aqui. E na tentativa de aplicar a imunidade de Mira a outros humanos, o pesquisador acabou criando o mutante Cirrus, que se mostrou irracional e incontrolável, bastante semelhante ao comportamento dos Locust. E apesar do esforço da CDO para interromper esses experimentos, foi permitido que a pesquisa de Niels em Mira continuasse nas instalações em uma localidade chamada Monte Kadar.
E além da busca da cura, agora CGO também buscava a criação de super soldados para reforçar as linhas de batalha disponível para a Guerra do Pêndulo. Então nesse ponto a gente reforça como que esses experimentos não só proporcionaram a questão do ID, mas acabavam também agravando a questão da Guerra do Pêndulo, porque o que era inicialmente para ser uma cura e para trazer benefícios, começou a ser utilizada como a busca por uma arma quase que biológica. E no Monte Kadar, o pesquisador criou os primeiros drones da Horda Locuste, com as células de Mira. Essas criaturas, elas possuíam um vínculo psíquico que permitia que Mira as controlasse telepaticamente. E ao longo do projeto, Mira e um dos outros pesquisados, chamado Torres, se envolveram e tiveram uma filha chamada Reina. Com receio de que poderia acontecer a mesma coisa com a sua filha, Torres a levou embora. Porém, Niels mentiu e disse que eles haviam morrido na fuga. E essa mentira acabou enfurecendo Mira, o que não ajudou em nada, porque ela se rebelou e acabou matando o cientista. Agora, ela só não estava furiosa, com superpoderes basicamente, mas também ela liderava um exército que acabou permanecendo no subsolo e se desenvolvendo como uma outra sociedade, em que eles criaram a cidade Locust Nexus. E para aumentar a sua horda, humanos poderiam ser capturados e usados como materiais base para gerar novos soldados. Nos jogos a gente vê isso em diversos momentos, né? Principalmente nos 3 primeiros, quando os seres humanos são capturados, levados para o subsolo, e ali a gente vê que teve aquela questão de tentar transmutá-los, né? São cenas bastante bizarras que a gente vê no jogo quando fala desse ponto da história. E avançando um pouco mais, a gente chega na questão da batalha no subsolo, porque a infecção causou a doença Rustlug, ela não era nociva somente para os humanos, pois no subsolo os Locusti também acabavam se contaminando e deram origem aos mutantes chamados Lambent. Esses Lambents, vocês, eu acho que vão se lembrar porque eles explodiam nos jogos, são bem chatinhos. E após a contaminação, os Locusti infectados tinham um único objetivo de espalhar a infecção, e a emoção tornou-se como um parasita que controlava o instinto dos infectados. Temporalmente, as guerras no subsolo, elas ocorreram 7 anos antes do ID, o evento que vai ter, né, como motivação exterminar a raça humana e trazer aquela horda Locuste que antes habitava o subsolo para a superfície. Porém, antes de chegar a esse ponto, os pais de Marcus Phoenix, o cientista militar Adam e a bióloga Helena, eles descobriram a existência da Horda Locuste em uma expedição em que eles estavam explorando o subsolo fora dos limites da cidade de Jacinto, que é uma das principais cidades de Sera quando a gente fala em Gears of War. Helena acabou sendo morta pela Horda e o Adam deu continuidade às suas pesquisas, entrou em contato com Mira, que lhe contou sobre os Lamberts e o que estava acontecendo com seu povo e os seus planos de acabar com a raça humana. Para tentar impedir essa invasão, o Adam Phoenix ele se propôs a ajudar, porém ele não obteve sucesso, a invasão acabou acontecendo, proporcionando o ID e desencadeando toda a narrativa de Gears of War que a gente conhece, tá? Então assim, esse é basicamente o motivo da infecção e de personagens que acabam sendo vilões pra gente em Gears of War durante a franquia. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também, que eu acabei falando aqui sobre alguns nomes bastante específicos, é sobre a dinastia da Mira, né? Porque na franquia a gente vai ter a Mira até o 3º jogo. A partir do 4º, a gente já vai ter outros nomes um pouco mais conhecidos, como a Reina e a Kate. Isso porque elas pertencem à mesma, digamos que, dinastia, que apresenta imunidade à emoção e o potencial de se vincular aos Locustes para justamente comandar essas hordas. E com a história se iniciando com Mira, temos ela como uma vilã nos 3 primeiros protagonistas. Em Gears of War 3 a gente enfrenta ela em uma forma definitiva, em uma batalha que é bastante interessante e bastante difícil se você aumentar um pouco os modos de dificuldade do jogo. O nível estratégico dela melhora bem, que termina não só com a sua derrota, mas também com o sacrifício do pai do Marcus Phoenix, né, o Adam Phoenix, que havia se infectado propositalmente com a emoção para tentar entender os efeitos que ela trazia ao corpo humano.
E quando a gente fala dos outros nomes dessa dinastia, a gente vai ter a Kate, que vai protagonizar o quarto jogo, que ela sai em busca de sua mãe Reina, que foi uma das pessoas capturadas pelos Snatchers no começo do game. E no mesmo game, a Kate também é capturada e ela acaba descobrindo a partir dessa captura o seu vínculo com Mira e mais sobre a sua origem. E quando a gente chega mais próximo do final do game, Kate encontra sua mãe, ainda vinculada com o Meia e com uma morte já eminente, né? Isso porque se ela fosse desligada da rede, devido ao tempo que ela passou lá, com todo o vínculo, ela realmente ia morrer. E pedindo por clemência, Reina entrega um medalhão com o símbolo da Horda Locuste para sua filha, e então ela acaba se matando, forçando ali que ela seja desvinculada. Reina ainda acaba retornando em Gears of War 5. Pois, após sua morte, ela foi contaminada pela emulsão. Agora, como a rainha do Swarm, ela vai atacar Kate e seus amigos, e ela vai forçar uma decisão que eu considero bastante difícil no final do jogo, em que vai um pequeno spoiler aqui, você vai ter que escolher um dos dois personagens para salvar. Quando você escolhe qual personagem salvar, o que fica na minha cabeça é, ok, como o jogo vai desenvolver isso em um próximo Gears of War? Aí que tá, isso que é complicado, porque nós não temos ainda um Gears of War 6, digamos assim, nós vamos ter o E-Day, então eu espero bastante do Gears of War E-Day, assim como eu também espero bastante de um futuro jogo da franquia, e fica essa curiosidade no ar de como eles vão desenvolver as escolhas que eles deram para o jogador. Mas de qualquer forma, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Deu pra gente falar sobre a questão dos experimentos, que são bastante impactantes, como vocês podem ver no universo de Gears of War. Falar um pouco sobre a dinastia de Mira, que é uma personagem que não vou falar que ela fica vaga na franquia, mas que a franquia propositalmente acaba deixando certos espaços para serem explorados em diferentes tipos de materiais, e quem sabe isso também chegar a um jogo futuramente, né? Eu particularmente adoraria ver um jogo somente sobre a Guerra do Pêndulo, misturando um pouco com essa questão dos experimentos. Seria muito legal a gente ver esse capítulo retratado em game, pra gente ter noção de gameplay, de como foi isso, e ter uma história completa ali no aspecto gameplay. Isso, pô, como um fã de Gears of War, seria uma adição que eu acho fantástica para a franquia. Mas eu não vou me prolongar mais por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo que for postado por aqui. Nos comentários, fale aí o que você achou do vídeo, o que você acha da história de Gears of War, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E também pedir para vocês dar uma olhadinha na descrição, porque além do nosso site www.megascope.com.br, redes sociais, eu também vou deixar o link do vídeo que eu fiz sobre as Guerras do Pêndulo, e lá vocês podem conferir mais e ficar ainda mais imersos nesse universo. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.